A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los aqui neste momento de estudo da Palavra do Senhor e estou aqui com o nosso professor e pastor querido e amado, pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, Jairo na técnica, todos os irmãos que estão agora em nossa escuta, que a graça de Deus seja com todos vocês. Hoje é segunda-feira, 2 de junho, do ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ano de 2025. Olha, gente, nesta semana estaremos estudando uma lição maravilhosa que nos fala da promessa do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, e com certeza muito teremos a aprender nesta lição. Fique bem atento. Que esta programação seja para você semanalmente necessária. Irmão Peter, dando continuação à nossa programação. Amém. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos na presidência nosso pastor Elvis Rocha. Você, claro, é nosso convidado para estar conosco aqui nos cultos. Temos cultos terças-feiras, 19h30, o culto de doutrina. Quinta-feira, 19h30 também, nós temos o culto Clamando pelo Impossível. Domingo, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, com classe para diversas faixas etárias. Às 17h45, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sede, nós temos um momento de oração com as irmãs do Círculo de Oração, que tem sido bênção na vida das pessoas que vêm aqui visitar. Também temos no canal da DCI no YouTube, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, o nosso momento de oração ministrado pelo pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enviar esse conteúdo para aquele professor que você conhece, para aquele aluno da escola bíblica dominical, enfim, para aqueles que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos aqui a lição de número 10, que será ministrada no dia 8 de junho de 2025, cujo título, como foi adiantado pelo pastor, é A Promessa do Espírito. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E assim diz a palavra do Senhor. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está contida lá no Evangelho de João, nos capítulos 14, 16 e capítulo 20. Capítulo 14, dos versículos 16 a 18 e também o 26. E assim diz a leitura bíblica. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13, ainda no capítulo 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os objetivos da nossa lição, contidas lá no plano de aula, são os seguintes. Primeiro objetivo: analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo objetivo: investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro objetivo: evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão, em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Pastor Mário. O que é muito interessante entendermos disto aqui é o Espírito Santo atuando na vida do crente em si de maneira dupla. Num primeiro momento, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, já recebemos de imediato a presença do Espírito Santo em nossas vidas, no processo da regeneração, pois ele atua. João 3, versículo 5, disse Jesus que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3, versículo 5, ele disse que não foi pelas nossas obras que nos justificou ou que nos justificamos, e sim pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo é um agente de Deus que atua no processo da nossa regeneração. Em seguida, planta em nossas vidas o seu fruto, que já citei aqui em outras lições, Gálatas 5, 22. O seu fruto é composto de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos regenera, ele nos justifica, ele nos santifica. Tudo isso são processos vindo da salvação por intermediação e atuação do Espírito Santo. E num segundo momento, ele vem sobre nós nos revestindo de poder para nos capacitar na área da evangelização local, estadual, nacional e mundial. Atos 1:8 disse o Senhor Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que aqui ele está falando de poder, poder para capacitar, para nos encher, nos revestir de ousadia, de autoridade. Tanto é que em Lucas 24, 49, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Está vendo? Tudo isso é o Espírito Santo atuando em duas áreas. Num primeiro momento, na nossa salvação, regenerando, santificando, justificando, etc. E num segundo momento, nos capacitando com o seu poder para nos tornarmos, poderosas testemunhas a pregar o seu evangelho.
Então, muito teremos a aprender nesta preciosíssima lição. Vamos, então, ao primeiro ponto desta mesma lição. Primeiro ponto da nossa lição, a promessa do Pai. Primeiro subponto, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, versículo 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, versículo 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Segundo subponto, o Consolador. A palavra grega traduzida como consolador é parácletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um parácletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor pessoal, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14, 16, Pastor Mário. Por favor, repita o primeiro subponto. Jesus enviará o Consolador. Está vendo? Nesse primeiro subponto, Jesus promete enviar o Consolador. E ele chama de outro Consolador, que no seu original quer dizer um igual a ele. Mesmo sendo igual, é distinto. O que comprova aqui que Deus ele é triuno. Ele é composto do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que compõem a triunidade divina que se chama Deus. Então, quando ele fala que rogará ao Pai para que seja enviado um outro Consolador, ele estava dizendo que viria um outro igual a ele, de igual modo. Está entendendo? Muito interessante isso. Isso quer dizer que os discípulos não ficariam abandonados, sozinhos. Jesus estava indo para o Pai, mas ele iria enviar um outro como ele para continuar o seu serviço junto aos discípulos. Ele chega até a dizer no versículo 7 do capítulo 16 de João, que está aqui nessa lição, que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então ele precisaria ir para enviar o Espírito Santo para estar dando assistência à sua igreja. Num segundo momento, por favor, repita, irmão Peter, o título o segundo subtítulo. O Consolador. Pronto, aqui já vem o próprio Consolador, do grego parácletos, ou paracleto, vamos simplificar isso aqui, não é? Para que entendamos melhor. Ele, como paracleto, ele é consolador, ele é advogado, ele é intercessor, ele é assistente. É isso que quer dizer esta área da paracletologia, sabe, meus queridos irmãos? Ele é o nosso divino consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ali no versículo 26 e 27, ele disse assim, olha, nós não sabemos sequer o que havemos de pedir, mas o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós com gemidos que nem o próprio diabo consegue entender.
É um diálogo profundo e complexo entre o Espírito Santo e o Pai em favor do seu povo, não é? Isso é coisa profunda, inexprimíveis. Ou seja, coisas que não se exprime, que não se publica, que não se divulga. Não é interessante? E somente o Espírito Santo pode e sabe fazer isto. Intercede ao Pai por mim e por você, porque somos frágeis. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então ele foi enviado por Jesus Cristo para nos dar consolo, graça, assistência. Ele está permanentemente comigo e contigo, confirmando aquilo que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Como é bom ter esta companhia, esta divina e consoladora companhia, para estar conosco em meio às intempéries desta vida, não somente em meio às alegrias, mas também às tristezas, às angústias. E ele é uma pessoa muito sensível, que se alegra quando acertamos, mas se entristece quando erramos. Acerca disto nos advertiu Paulo dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Tiago disse que ele de nós sente ciúmes, que é zelo, que é cuidado. Tiago 4:5. Eis aí o Espírito Santo, o teu, o meu, o nosso Consolador. Ele quer estar contigo em todas as horas. Ele te guia. Paulo, escrevendo aos Romanos 8,14, disse que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha aí, ele é o nosso guia maior, espiritualmente falando. Paulo diz que ele testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando as dúvidas nos vêm, nos sobressaltam, o Espírito Santo fala ao nosso espírito: você é filho de Deus, você está salvo, você é santo. Então veja, ele tem um trabalho muito grande, muito árduo para cuidar desta igreja, conduzir esta igreja em direção a Jerusalém celestial. Ele é o nosso Eliezer. Nos faz lembrar muito o capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para seu filho Isaque. Aquilo é uma verdadeira tipologia. Abraão tipificando Deus, Isaque tipificando Jesus, Eliezer tipificando o Espírito Santo e Rebeca tipificando a igreja. E Eliezer foi, trouxe Rebeca pelo deserto da vida, pelo deserto ali, e apresentou ao seu noivo Isaque. O Espírito Santo está nos conduzindo pelo deserto da vida para nos apresentar no dia do arrebatamento ao nosso Isaque, que é Jesus Cristo. E aí entraremos para as bodas do Cordeiro, que se dará no céu. Apocalipse 19, de 7 a 9. O versículo 7 diz: alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Versículo 9 diz: bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. O Espírito Santo está nos conduzindo pelo deserto desta vida para o grande dia do casamento. Você está pronto? Você está pronta? Ele quer estar do teu lado. Ele é o teu paráclito, ele é o teu paracleto, ele é o teu consolador, o teu condutor, o teu advogado, o teu assistente, o teu intercessor. Terceiro subponto. Terceiro subponto da lição: não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos presente em João 14,18 é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos,
João 13:33. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Pastor Mário. É muito importante falar deste ponto aqui, subponto, né? Imaginem com a morte de Jesus, o vazio que ficou. Principalmente aqueles discípulos bem mais chegados. Porque multidões conheciam a Jesus. Mas tinham os mais chegados que eram os seus discípulos. Diariamente vivendo com ele. Se assentando à mesa, com ele se alimentando, enfim. Imaginem o vazio que ficou. Eles se sentiram abandonados, desalentados. Principalmente entre a sexta-feira e o domingo, foi um silêncio total. Só no domingo, com o anúncio da ressurreição, que trouxe muita esperança para uns, dúvidas para outros, né? Como no caso de Tomé e etc. E Jesus, sabendo disto, fez uma promessa a eles. Eu não vos deixarei órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. Eu vou mandar um outro Consolador que estará com vocês, vos confortando, vos orientando, vos assistindo, advogando a vossa causa, intercedendo por vocês ao meu Pai. E como de fato, o Espírito Santo veio. E veio para deixá-los intrépidos, ousados. Veja que aquele Pedro, que há poucos dias antes havia negado a Cristo, agora ousadamente fazia aquela primeira pregação, que se estende dos versículos 14 até o 38, 39 de Atos 2. E o resultado daquela ministração foram quase 3.000 almas. E no outro momento, mais 5.000. A igreja assustadoramente cresceu, espantosamente aos olhos de todos. Então era perceptível, muito perceptível, a presença do Espírito Santo. Logo eles viram, sim, que não estavam sós, que o seu mestre cumpriu a sua palavra, lhes enviando um outro Consolador, que agora lhes dava todo o poder, toda a coragem, toda a ousadia, ao ponto até de se tornarem mártires por causa do reino de Deus, do amor a Cristo, do seu evangelho. Verdadeiramente, o Espírito Santo veio suprir aquela ausência temporária de Jesus, entre aspas, né? Porque é claro que ele, como onisciente que é, onipresente que é, ele estava ali presente. Mas os discípulos, até então, não compreendendo tudo, achavam que sós estavam. Mas logo perceberam a presença poderosa do Espírito Santo, que muito os alegrou. E eles viam com seus próprios olhos e ouviam com seus próprios ouvidos os sinais, os prodígios e maravilhas que o Espírito Santo fazia pelo intermédio deles. Segundo nos relata Atos 2, né? De 42 em diante. Que coisa linda, né? E aquele Espírito Santo que ali estava, eis a mensagem linda, permanece entre nós, nos dando toda a assistência, nos consolando, intercedendo por nós, nos abençoando e nos conduzindo em direção a Jerusalém celestial. E chegaremos lá quando a trombeta tocar. Segundo ponto. Segundo ponto, o Espírito habita os discípulos. Primeiro subponto, João 20, 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20, 19 a 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto
anterior, João 20, versículos de 1 a 20, como ao imediato, João capítulo 20, versículos 23 a 31, e João capítulo 21, versículos de 1 a versículo 25, de João 20 e 22. Segundo subponto, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusal, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. E é utilizada também em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Pastor Mário. Muito interessante toda essa explicação, não é? Que aquele soprar do Senhor Jesus não foi um simples soprar. Conforme quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, é até bom dar uma outra lida e uma conferida, não é? Porque aí vai remontar para Gênesis 2:7. O que é que está lá em Gênesis 2:7? Hein? Vocês vão lembrar que do pó da terra Deus fez a Adão. Mas antes de qualquer atuação divina no que tocava ao sopro, Adão não passava de uma espécie, vamos usar uma linguagem bem prática no nosso dias, um boneco, né? Que Deus fez do pó da terra, ele fez uma escultura, ele esculpiu na terra uma espécie de boneco para ficar melhor a compreensão, que por sinal deve ter ficado muito lindo, né? Nós temos aí lindos, poderosos escultores, né, de fazer certas esculturas que é uma lindeza, melhor dizendo, né? Imagina Deus fazendo isto no pó da terra com Adão. E de repente Deus sopra em suas narinas o quê? O fôlego da vida. Que a isso se dá o nome de Espírito. Tá vendo? Em Zacarias 12:1, a Bíblia diz que Deus põe dentro do próprio homem o seu próprio espírito. Ou seja, cada ser humano tem o seu próprio espírito, que aí derruba em definitivo a tese da reencarnação. Nenhum espírito passa de um corpo para outro e assim vai se proliferando, não. Cada corpo tem o seu próprio espírito. Zacarias 12:1. Então, isso que aconteceu com Jesus ali foi exatamente esse processo regenerador, porque até então aqueles discípulos conviviam com Jesus, estavam com Jesus, mas eram muito naturais ainda, vocês sabem disto. Tanto é que Jesus dizia certas coisas, eles não compreenderiam. No próprio capítulo 14, que nós estudamos aqui em lições passadas, quando Jesus falou do caminho, Tomé não sabia. Quando Jesus falou do Pai, Filipe não sabia. E olha que conviveram com Jesus 3 anos e 6 meses. Mas aqui agora, este sopro é regenerador. Esses discípulos aqui, a partir de então, tiveram um encontro pessoal, vivo, marcante com Deus. E em seguida, dias depois, eles já recebem o Espírito Santo de maneira mais poderosa e capacitativa para a pregação do Evangelho. Porque Jesus foi categórico. Estaremos estudando no 3º ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então está claro que a finalidade aqui era específica. Já no caso, nesse ponto aqui, observamos que
Jesus soprou sobre eles aquele espírito regenerador. E com certeza a conversão deles se completou ali, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Exatamente porque eles precisavam agora de um amadurecimento maior, de uma revelação maior, porque agora eles iam sem a presença física de Jesus, eles precisariam da presença do Espírito Santo lhes inspirando, lhes orientando, lhes revelando. Tanto é que Paulo disse, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. E Paulo recebeu de quem? Do Espírito Santo. O mesmo que deu àqueles discípulos. Então, aquele sopro de Jesus, agora ressuscitado, presta atenção, era totalmente diferente. Porque ele estava otorgando ali àqueles discípulos o espírito regenerador nas vidas deles. E a partir dali, a conversão deles se completam, e a partir dali, eles passam a receber desse Espírito Santo esta doutrina, na qual todos perseveravam, então, ou passaram a perseverar, e perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que coisa linda, não é verdade, irmãos? E esse Espírito regenerador penetra na vida de todos que aceitam verdadeiramente a Jesus Cristo como Salvador. Terceiro subponto. Terceiro subponto. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos 8, de 9 a 14 e Gálatas 5, 16 a 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8. Pastor Mário. Então, este episódio, que antecedeu o dia de Pentecostes, está muito claro nesse versículo 22. Veja que quando Jesus soprou sobre eles, o que foi que Jesus disse? Recebei o Espírito Santo. Então, eles receberam ali. E no dia de Pentecostes? Uma capacitação. Mas ali, eles já receberam o Espírito Santo que os converteu, que é o que ocorre com cada pessoa que se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos e aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele recebe na hora esse Espírito Santo que o justifica, o regenera e o santifica. O processo é imediato, é completo. Não é lindo isto? É o poder do Evangelho, da palavra, aplicado, ministrado pelo Espírito Santo, que quita as dívidas do homem, isto é, justificando-o, que regenera o homem, isto é, fazendo-o nascer de novo, e que o santifica, que santifica o homem, isto é, separando-o do pecado, do mundo e do mal. E este processo, ele não é simplesmente uma coisa monótona. Não, ele é progressivo. O homem se torna santo no momento que aceita Jesus. Isso é um ato instantâneo.
E em seguida ele é progressivo, ou seja, a cada dia o ser humano vai se santificando mais e mais e mais. Quando eu falo homem aqui, estou falando do gênero humano. E por fim, essa santificação se tornará redenção, resgatando o homem em definitivo deste mundo para o céu. Porque por enquanto, essa santificação ela é progressiva, mas é parcial. Por que parcial? Porque vivemos ainda sob uma natureza pecaminosa. Uma natureza que contém nela desejos ruins, propósitos ruins, que precisam serem sempre controlados por esse mesmo Espírito Santo. Tanto é que Paulo disse, o bem que quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Ele reconheceu que a lei da natureza pecaminosa dominava sobre ele, chegando ao ponto até dele dizer, quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Basta ler Romanos 7, de 15 em diante. Você vai achar esse texto. Agora, esse corpo da morte vai ser resgatado quando? No arrebatamento da igreja. Porque quando a trombeta tocar, já citei aqui em lições passadas, este corpo que é mortal, que é corruptível, vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor. Foi o que disse João. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. E todos que têm essa esperança purificam-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2, 3. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, ele relata que a nossa cidade não é aqui, mas no céu. E no versículo 21 ele diz que o Senhor Jesus nos dará um novo corpo. Esse corpo abatido vai receber um novo corpo, um corpo glorificado, como ele, como o dele. Vocês estão vendo? Então isso aqui é a separação final. Então a santificação ela começa no ato da conversão, a instantânea, ela é progressiva no dia a dia, melhorando mais e mais, e vem a definitiva, quando nos separa em definitivo deste mundo para irmos aos céus. Redenção. Tanto é que Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, do resgate final. 4:23. E 4:30, melhor dizendo, de Efésios. E em Romanos 8:23, Paulo disse que esse corpo, mesmo a gente sendo santos, né? Esse corpo continua em problemas, mas ele será resgatado. Olha aí. Haverá uma redenção para ele. Romanos 8:23. Não é lindo isto? Então, amados, tudo isso é o Espírito Santo quem faz. E foi o que aconteceu com os discípulos aqui nesse 20:22, e acontece com todos que aceitam a Jesus. O Espírito Santo entra na vida do ser humano. O justifica, o regenera e o santifica. Mas num segundo momento, ele vem para nos revestir de poder. É quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E aí passamos, né, revestidos pelo Espírito Santo, sermos testemunhas fiéis e poderosas de Deus, ganhando almas para o seu reino. Glória a Deus por tudo isto. Vamos ao próximo ponto. Terceiro ponto da nossa lição, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro subponto, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme é estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos 1,
versículo 4 e versículo 8, que de repente, Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, versículos 1 a 4. Segundo subponto, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, João 14, 17, 16, de 8 a 10, João 20, 22 e 2 Coríntios 5, 17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2:4. Terceiro subponto, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo, Atos 2, 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou essa obra capacitadora, Atos 2:11. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Pastor Mário. O que é muito importante entendermos aqui, queridos, que a experiência no dia de Pentecostes, ela tem diferença daquela experiência que os discípulos tiveram após a ressurreição de Cristo, do capítulo 20, versículos 21 e 22 do Evangelho de João. Conforme já foi dito no tópico anterior, ali em João 20, 21 e 22, estava se falando de um Espírito Santo regenerador, transformador, libertador, santificador, enfim, um Espírito Santo que atua na vida do pecador que se arrepende, transformando-o completamente. E agora, aqueles discípulos regenerados, santificados, agora buscavam do alto o revestimento do poder. Veja que Jesus morreu na Páscoa. No terceiro dia ele ressuscitou. Aconteceu esse episódio que ele soprou sobre os discípulos o seu Espírito Santo regenerador. E por 40 dias ele ainda ficou na terra. E na sua subida, registra Lucas dizendo o que o Senhor Jesus, registra Lucas escrevendo o que o Senhor Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de quê? Do poder. Tá vendo? E ali eles permaneceram por mais 10 dias, orando, buscando. E completando-se o dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, que, aliás, né, na lição de hoje, segunda Páscoa aqui, estão dizendo aqui que hoje é que é o dia do Pentecostes, né? Nesse caso, 8 de junho, que é o dia dessa lição, 50 dias após a Páscoa, o dia de Pentecostes. Nesse dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente, olha só, de repente, começou a se ouvir um som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados. E olha agora, foram vistas línguas, repartidas como que de fogo,
que pousava sobre cada um deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E eles começaram a falar em outras línguas. Atos 2, de 1 a 4. Mesmo sendo línguas, idiomas terrestres, aquilo foi uma operação totalmente espiritual, feita pelo Espírito Santo, porque, simples de se entender, quem ali estava eram discípulos que não tinham conhecimento de outros idiomas, pescadores, galileus ali, onde o índice cultural era muito baixo. Jamais eles falariam em outras línguas normalmente falando. Eles não tinham esse conhecimento acadêmico. E o Espírito Santo os tomou. Embora eles não entendendo, não compreendendo o que diziam, entretanto, quem os ouvia entendia plenamente na sua própria língua. E não foram poucas. Vocês vão ver que a partir do versículo 6, 7, em diante do capítulo 2, muitas nações aqui foram citadas. Judeus que de lá vieram para a Páscoa e ficaram para o Pentecostes. Era comum isso acontecer. Tanto é que o versículo 5 diz que eram judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu, que estavam ali. Está vendo? Vieram de outras nações, de perto, de longe. Eles vinham para a Páscoa e já ficavam para o Pentecoste, porque eram duas importantes festas dos judeus no começo, na proximidade, né? Páscoa, 50 dias depois, Pentecoste, e mais ou menos 6 meses depois vinha a festa dos tabernáculos, que corresponde ao final de setembro, começo de outubro, já que a Páscoa e Pentecoste se dava ali entre abril e maio, né? Abril e junho. Enfim, vocês estão entendendo, né? Moral da história. Aqueles homens tão simples foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É daí que os teólogos pentecostais se baseiam categoricamente que o batismo com o Espírito Santo evidencia no falar em línguas estranhas. No capítulo 10, versículo 44 em diante de Atos, essa experiência se repete quando Pedro chega na casa de Cornélio, o centurião romano, que ele começa a pregar o evangelho, e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas também. Esse gesto se repete quando Paulo chega na cidade de Éfeso, capítulo 19 de Atos, de 1 a 5, e ele encontra ali 12 varões, os quais nunca ouviram falar que houvesse o Espírito Santo. Olha só. E quando Paulo os batizou em nome de Jesus, que colocou sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. Olha aí. Esses 3 episódios, repetindo, Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, 40 em diante, e Atos 19, de 1 a 5, comprova que em diferentes ocasiões, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, o que prova que a língua estranha é a evidência categórica do batismo com o Espírito Santo. Vejam que aqui é uma experiência diferente daquela primeira. A primeira foi para a regeneração, salvação deles completa. Mas aqui, Jesus faz questão de afirmar, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Qual é a finalidade? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que
O pregador que é batizado com o Espírito Santo, a pregadora, né? Cheio do Espírito Santo, a sua ousadia será maior, a sua unção será maior. Isso é um fato inegável e é um ponto pacífico. Portanto, amados, observamos aqui o Espírito Santo atuando em duas ocasiões diferentes. Numa primeira, para justificar, regenerar, santificar, salvar. E numa outra, para encher aquele crente salvo, aquela crente salva, encher aquele crente de poder para que ele se torne intrépido, ousado, corajoso, um pregador inflamado do evangelho, como foi Pedro, como foi Paulo. Disse Paulo: dou graças a Deus, porque falo mais língua do que vós todos. 1 Coríntios 14, 18. Isso é muito importante. Então, há uma necessidade premente de se buscar o batismo com o Espírito Santo, coisa que hoje em dia está raro. Nossas igrejas estão se acomodando, sabe? Há um formalismo, há uma frieza espiritual em nosso meio. Vamos despertar, irmão, vamos jejuar, vamos buscar, vamos orar, porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo, continua salvando, continua curando. Está faltando oração. Onde há muita oração, há muito poder. Onde há pouca oração, há pouco poder. Onde não há nenhuma oração, não há nenhum poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Isto significa ficar em oração, em busca, até que do alto sejais revestidos do poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pensem nisto. Vamos buscar o céu. Vamos buscar a Deus. Porque Jesus quer batizar os seus fiéis com o Espírito Santo, lhes capacitando para uma poderosa evangelização mundial. Deus abençoe a todos. Conclusão da lição. Conclusão da nossa lição. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e batizando no Espírito Santo. Pastor Mário. Que promessa linda e poderosa. E fiel é o que prometeu. Disse Deus a Jeremias: velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1, 12. Ele prometeu. E o que é interessante que Jesus disse assim, né? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. É a promessa de Deus se cumprindo. O Espírito Santo vindo, num primeiro momento, para justificar, regenerar, santificar, salvar. E, num segundo momento, capacitar este crente salvo com poder para que ele se torne uma testemunha fiel. Você sabia que o termo testemunha, no original grego, quer dizer mártir? Quando a pessoa se torna testemunha de Jesus, ele está pronto para morrer por causa do nome de Jesus. E somente cheio do Espírito Santo é que essa fiel testemunha está pronta a morrer sem o perigo de negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de Pedro antes de ser cheio. E lembre-se de Pedro depois de ser cheio do Espírito Santo, chegando ao ponto de dar a sua vida. Segundo a tradição, morrendo crucificado de cabeça para baixo,
porque ele disse que assim queria morrer, porque ele não era digno de ser crucificado e morrer da mesma forma que o seu Senhor. Então ele preferiu morrer crucificado também, é claro, mas de cabeça para baixo, segundo nos relata a tradição da história da igreja. Está vendo? Aquele Pedro, amedrontado, medroso, lá naquele pátio, na casa do sumo sacerdote, tornou-se um Pedro intrépido, poderoso, corajoso, após ser cheio do Espírito Santo. Busquemos ao Senhor. Ele quer te encher para te dar força, autoridade, poder, coragem, intrepidez para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Ó meu Deus e meu Pai, rendo-te graças por esta tão maravilhosa lição. Continua, ó Senhor, despertando o teu povo e que tenhamos esta consciência de que continuas batizando com o Espírito Santo para que os crentes cheios deste Espírito sejam portadores desta tão poderosa mensagem aos corações, aos pecadores. Pai Santo, dá saúde aos doentes e solução aos problemas, em nome de Jesus. Tudo isso eu te imploro, hoje e sempre. Amém. O excelso amor de Deus, o nosso imanente Pai, a justificadora graça do transcendente Filho e a doce comunhão do eterno Espírito Santo sejam com a noiva do Cordeiro, chamada Igreja, por toda a terra espalhada, e que ama e ansiosamente aguarda a volta do seu noivo para com ele viver por toda a eternidade. Amém. Amém. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber